conversar sobre foco e concentração, tá? Só distinguindo, a gente não vai falar sobre produtividade, que é um pouco diferente, tá? Então, quando a gente tem mais foco, ou seja, mais concentração no que a gente está fazendo naquele momento, a gente tende a ser mais produtivo, ou seja, a gente tende a fazer mais com menos tempo. Só que produtividade tem outros aspectos que a gente não vai trabalhar hoje, a gente vai deixar para um outro momento, para uma outra live. Hoje a gente vai conversar sobre, primeiro, como é que a gente pode criar um espaço sagrado, fisicamente, como é que a gente pode preparar nosso espaço de trabalhar, mesmo nesse contexto de isolamento social, mesmo durante a quarentena, o que é que a gente pode fazer com o que a gente tem para ajudar a gente a se concentrar mais e ter mais foco, e como é que a gente pode aprender a ser indistraível. Será que é possível? Vamos conversar um pouquinho mais para frente quais são as técnicas, quais são os segredos de um autor que ele tem um livro, que já está publicado inclusive em português, vou deixar depois as dicas para vocês, que ele diz que a gente pode sim aprender a ser indistraível, tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Então, primeira coisa, né? Antes de começar essa quarentena, esse isolamento, talvez vocês não tenham tido experiência de trabalhar em casa, em home office. Eu já tinha, como professora na universidade, a experiência de trabalhar em casa. A Larissa, por exemplo, que acabou de entrar, e outros professores sabem que a gente tem as nossas horas em sala de aula, tem os nossos momentos de reunião, mas a gente tem muito do nosso trabalho enquanto professor, seja no nosso escritório, quando a gente tem, no caso da Universidade Federal, eu tinha um escritório, mas a gente também tem muitas horas de trabalho, seja corrigindo trabalho, seja corrigindo, preparando aula, no nosso espaço, muitas vezes na nossa casa, no nosso escritório, no nosso quarto, na nossa sala, o que a gente tiver disponível. Então, para muitos, né, que talvez não tivessem essa experiência como eu tive, como a Larissa já tinha, trabalhar em home office pode ter, a princípio, parecido um sonho, né? Tipo, vou trabalhar de pijama, o sofá tá ali para quando eu quiser dar uma esticadinha e dar uma olhada no Netflix, a cozinha tá perto com todos os meus lanchinhos, tô perto do meu pet, eu vou poder trabalhar de pijama, não vou precisar pegar o trânsito. Eu era de Recife, então o trânsito de Recife é péssimo, né? Então, para quem trabalha numa grande cidade, não precisar enfrentar o trânsito todo dia é um paraíso, né? Só que veio a realidade e bateu a nossa porta, né? E a gente percebeu que a gente tem uma pura, exatamente, isso é uma pura ilusão. Porque em casa a gente, na verdade, tem uma série de outras distrações, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou essa semana de uma jornalista britânica, desculpa, uma professora britânica fazendo uma entrevista num canal sobre a pandemia, falando sobre o lockdown e tal. Ela é uma especialista, uma professora, e ela estava dando a entrevista parecendo um sótãozinho na casa dela, mas era um espaço que atrás dela tinha um armário com um monte de livro e brinquedo das filhas. E as duas filhas dela pequenas, aparentemente menores de 3 anos, e elas entravam, elas subiam na mesa. Então tem uma cena da filmagem que ela pega a menina e tira a menina da frente do computador, e a outra atrás fica arrumando os unicórnios, tirando todos os livros dela, rearrumando os brinquedos. E o entrevistador, o jornalista, num dado momento, ele começa a conversar, interagir, dizendo: eu gostei desse unicórnio. Começa a conversar com a menina, pergunta o nome da garota e tal. Então ele levou de uma maneira bem engraçada, na verdade, para não ficar aquela coisa muito tensa, mas você vê que a professora estava constrangida com aquela situação. Então, quem é que não fez, né? Uma live que o marido entrou e passou por trás, né? Tati também disse que já passou pela situação. É o caso de quem tem filho pequeno, né? Então, é muito complicado a gente lidar com essas distrações, porque elas existem, né? E quanto mais estressado a gente ficar, pior. Então, a gente tem que descobrir caminhos que possam ajudar a gente a lidar isso de uma forma mais saudável, tá? Então, vamos lá para algumas dicas que a gente tem. As primeiras dicas que eu vou dar para vocês são baseadas numa doutora, uma pesquisadora chamada doutora Esther Sternberg. Eu vou deixar para vocês, depois da live, eu faço sempre um postzinho que vocês vão acompanhar no perfil. Eu posto normalmente no sábado. E vai ter essas referências que eu estou falando para vocês, para quem quiser depois ler, procurar o livro e saber mais informações, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, a doutora Esther, o que é que ela pesquisa, tá? Ela faz uma pesquisa sobre como o ambiente físico influencia nas nossas emoções,
na nossa saúde mental e na nossa saúde de modo geral. Então, na pesquisa dela, uma das pesquisas mais clássicas que ela cita no livro dela, por exemplo, fala que os pacientes hospitalizados que ficam mais próximos de janelas, eles têm uma resposta imunológica menor, eles tomam uma quantidade menor de anti-inflamatórios e analgésicos, e eles têm uma recuperação mais rápida. Ou seja, o nosso sistema imunológico, ele tem uma resposta mais positiva em função do ambiente físico que a gente está, tá? E aí, a partir dessas pesquisas que ela foi realizando ao longo da carreira dela, ela fez um framework, ou seja, um modelo, em que ela distinguiu, né, que eu vou passar para vocês agora, quais são esses pontos que a gente precisa estar atento no nosso ambiente físico e que podem ajudar a gente a ter um pouco mais de foco no momento presente, numa atividade que a gente deseja fazer, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que olhar para a gente tentar criar esse santuário ou esse espaço livre de estresse é a gente pensar primeiro o que é que a gente olha, tá? Então é o olhar, esse sentido. Então, uma das dicas que ela dá é que a gente deveria privilegiar olhar a natureza, tá? E olhar também a questão da iluminação. Então, nesse aspecto do olhar, por exemplo, ela sugere, se você puder colocar a sua mesa de trabalho perto de uma janela onde você tenha esses dois fatores de poder olhar para a natureza, mesmo que seja só uma árvore, mesmo que seja um pedacinho, mesmo que seja ao longe. Então, mas o fato de você olhar ao longe, ele proporciona mais bem-estar, tá? E a outra dica é a questão da iluminação. Então, existe a iluminação mais intensa, que é a iluminação natural, é a mais indicada, né? Mas ela diz, a iluminação, por exemplo, mais amarela e mais branda, ela naturalmente leva o nosso cérebro a um descanso. Já a luz branca, ela é mais estimulante para o trabalho cerebral. Então, a gente pode usar as luzes mais intensas quando a gente quer um momento do trabalho, e quando a gente quer um momento de descanso, a gente usar uma luz mais amarela, mais quente e mais suave de preferência, tá? E ela também diz que é importante, no caso do uso das telas, a gente ter o cuidado para a iluminação não ficar refletindo nos nossos olhos. Então, já agora, né, vocês que estão aqui me acompanhando, pensem nisso. Como é que está hoje, dentro desse caos, dentro dessa confusão, dentro desse home office? Eu estou olhando para a tela do computador e a iluminação está em cima da tela e ela fica refletindo, eu passo o dia inteiro fechando os olhos e me esforçando para poder enxergar, porque a tela reflete tudo. Então, tenta mudar a posição da sua mesa na medida do possível, ou tenta colocar alguma coisa que abrande a luz direta, tá? De modo que você tenha um conforto ocular maior, tá? Então, olhar são esses dois fatores, iluminação e olhar ao longe, olhar para a natureza, tá? Isso também tem um outro ponto positivo, gente, que é a questão da fadiga ocular. Então, quando a gente passa muito tempo em telas, né, seja celular, ou seja o computador, a gente trabalhando no desktop, a gente passa muito tempo com telas a 10, 15 centímetros de distância dos nossos olhos. Então, isso gera uma fadiga ocular. Então, se você conseguir fazer pausas a cada 45 minutos, por exemplo, e você tirar os olhos da tela que está próximo de você e você olhar ao longe, você faz isso, na verdade, quase que automaticamente quando você está muito cansado, mentalmente ou visualmente, porque é quase como se o seu corpo estivesse pedindo, né, para que você descansasse. Então, tente ter uma regularidade nessas pausas, e nesse momento de pausa, se você está perto da janela, já use esse momento para você olhar ao longe. Olha para a janela, olha para as árvores, olha para o prédio, se é o que você tem, né? Mas se você olhar ao longe, mesmo que não seja a paisagem dos seus sonhos, isso já vai ter um efeito positivo por conta do descanso ocular. Tá bom? Gostaram dessa primeira dica? Vamos para a próxima? Então, os outros fatores que a gente vai olhar é o que a gente ouve, o que a gente toca, o que a gente cheira, o que a gente faz, tá? Então, são esses fatores que a gente vai descobrir o que é que a gente pode fazer. Sobre o olhar ao seu redor, além desse descanso da gente olhar para longe, o seu redor também se compõe como é que está a sua mesa, tá? Professor normalmente tem um processo de gostar de espalhar papel, né? É normal. Mas é importante que você diminua a quantidade em cima da sua mesa e que você tente refletir. Se agora eu estou no momento, por exemplo, que eu vou fazer uma transmissão, no meu caso, uma live,
Eu só preciso do meu celular, da minha garrafinha de água, do meu computador. Então eu posso, conforme a atividade que eu vou fazer, eu ajustar esse meu layout, certo? Se no outro momento, tá bom, Lara, pode mandar essa foto. Se no momento você vai, por exemplo, vou corrigir prova. Eu quando ia corrigir prova, eu gostava de ter pelo menos 2 blocos básicos, né? O bloco das provas não corrigidas, o bloco das provas que estavam já corrigidas, cada um num bloco diferente, e a que estava em correção junto com a minha guia, né? No meio, certo? Então, se você misturar, você vai fazer uma atividade específica, que é uma transmissão no Google Classroom, por exemplo, e você está com a sua mesa, com a pilha de prova, que você não terminou de corrigir ainda, mais uma pilha de livro, mais uma pilha disso, mais uma pilha daquilo outro. Ou seja, você deixa a sua mesa embolada com um monte de coisa, fora os cacarecos que você pode acrescentar, né? Diversos, de comida, de resto, de chocolate, de embalagem, de garrafa de água, de garrafa de café, e você vai juntando. Esse excesso de objetos fisicamente no seu espaço, no seu layout de trabalho, eles te distraem, tá? Então, faça um exercício de pensar, que atividade eu quero focar agora? Eu vou preparar a aula, eu vou fazer uma live, eu vou falar com o meu cliente, Então, pensa na atividade e pensa como um minimalista, tá? Quais são as coisas necessárias realmente que eu preciso ter aqui à minha disposição, do meu olhar e do meu tato, do meu pegar, para essa atividade específica? E aí você faz uma limpeza e deixa o mínimo necessário para aquele momento, para aquela atividade. Entenderam? Então isso vai ajudar você a manter o foco, tá? Outra questão relacionada ao que você ouve, tá? Então as pesquisas da doutora Esther mostram que os sons da natureza, eles também são relaxantes, eles também diminuem nosso estresse, tá? Então ela diz, se você está já conseguindo ficar perto de uma janela e você consegue ter acesso a sons da natureza, no meu caso eu tenho esse privilégio porque eu moro perto de uma floresta, de um lado eu tenho literalmente uma floresta, que é uma reserva indígena, do outro lado eu tenho uma fazenda, atrás eu tenho outra fazenda, na frente outra fazenda. Então meu condomínio, eu moro numa região com muita natureza, né? Se você mora aí perto de um parque, se você mora perto de uma praça, ou se você mora numa casa com árvores, você provavelmente vai perceber que você tem sons da natureza. Se você não percebe, talvez você esteja muito tempo com a janela fechada. Abra a sua janela. Escute os sons da natureza. Aí você pode dizer, mas Juliana, eu moro numa mega avenida aqui em Recife, só tem trânsito, só tem barulho de carro e buzina o dia inteiro. Não dá para abrir a janela. Se eu abrir a janela, ao invés de eu me concentrar, eu vou me desconcentrar. Ou então tem um bequinho, né, Larissa? Com os funks mais novos e outros ritmos que eu nem conheço, nem lembro mais o nome. E aí você não consegue se concentrar. Você está tentando terminar de produzir uma aula para segunda-feira e domingo à tarde está lá, a música rolando e você não consegue focar. Lógico que você abrir a janela e ouvir aquela música vai te desconcentrar, não te ajudar no foco. Então, não abre a janela. Nesse caso, o que é que ela sugere? Pega uma playlist. Hoje a gente tem playlist gratuita no YouTube, a gente tem playlist gratuita, se você baixar o Spotify e usar no modo gratuito, você pode usar, com várias playlists, desde lo-fi beats, que são batidas numa outra tipo de transmissão, né, que acalma a mente, em ondas que acalmam a mente. Você pode escutar barulho do mar, você pode escutar barulho da natureza, você pode escutar N opções. Então, gratuitamente, do seu celular hoje, você pode fazer isso. Se você quiser não se distrair e ficar com as notificações do celular e ficar offline, então você pode fazer o download, ou seja, você pode baixar para o seu celular e ficar offline, inclusive, e utilizar essas músicas para se desconectar à noite, antes de dormir, nos seus intervalos, ou para você se concentrar no seu trabalho. Então, explora essas playlists no YouTube, explora no Spotify, e escuta sons da natureza todos os dias, porque isso vai ajudar a diminuir seus níveis de estresse e aumentar o seu foco, tá? Cheiros. O que é que cheiros podem ajudar a gente? Como é que a gente pode ativar esse processo do cheiro para melhorar o nosso foco? Ela indica o uso de óleos essenciais. Então, para quem tem um pouquinho de conhecimento, para quem já usou, sabe que tem uma variedade imensa
né, na aromaterapia, que você pode usar desde óleos que vão estimular a atividade mental, até óleos que são mais calmantes. Então, se você quiser uma coisa mais específica, é bom procurar um profissional que trabalhe com isso. Mas uma básica, por exemplo, clássica, que ajuda a gente a relaxar, é o cheiro, por exemplo, da lavanda, né? Então, você quer diminuir o nível de estresse, a lavanda é um dos mais indicados. Também a camomila também, o aroma da camomila. Então, você pode usar isso no momento que você quer desacelerar, que você percebeu que você está perdendo foco, que você está muito agitado, mas você precisa terminar um trabalho, você pode usar esses óleos no momento de diminuição desse ritmo mental, tá? Uma outra coisa que ela sugere nessa parte de cheiros é você utilizar algumas plantas aromáticas, como laranjeira, por exemplo, ou qualquer outra que você goste do cheiro. Hoje você pode fazer um pequeno jardinzinho vertical numa varanda de um apartamento, né? Existem já arquitetos e pessoas que podem te ajudar a indicar profissionais nessa área, né? E aí, esse uso dessas plantas aromáticas vão deixar um ambiente mais calmo, né? Mais tranquilo, para você lidar com esse caos que a gente está vivendo, tá? Uma outra coisa que você pode trabalhar são os cheiros que você tem uma memória afetiva, né? Então, todos nós, às vezes, temos experiências, se a gente for recuperar na nossa infância, de cheiros que a gente gostava, né? Então, você pode ter uma lembrança do cheiro do lírio da casa da sua avó, por exemplo. Então, se o lírio é um cheiro que traz uma memória afetiva boa para você, então você pode utilizar esse óleo essencial para a sua casa. Você pode ter uma planta, se a depender, se você tem espaço para isso, né? Mas esses cheiros que trazem boas memórias também é uma dica interessante, tá bom? Seja bem-vinda, Letícia, Thalita também, que chegou quase agora. Outra dica da doutora Esther, ar fresco. Além da gente poder, sempre que possível, abrir a janela para que a gente possa ter esse ar fresco, ela também recomenda que a gente possa ter momentos de caminhada ao ar livre. Eu sei que hoje a gente está num contexto de isolamento que dificulta um pouco essa questão, né? Mas eu também sei que já existe uma diminuição de algumas restrições em Recife, né? Então você pode, no Brasil, melhor dizendo. Então você pode, por exemplo, escolher um horário com menor movimento, você pode usar a máscara para lhe proteger. Em vez de você ir num horário que tem muita gente, você escolhe um horário de menos movimento. Em vez de você ir para um local que você já sabe que vai ter muita gente, uma beira-rio da vida, você vai para uma praça que tem menos movimento, que você vai poder manter o distanciamento, o isolamento de 2 metros. Em vez de você ir para a Jaqueira, por exemplo, no horário de pico, você vai no horário mais cedo pelas ruas do seu quarteirão. Então, a gente pode procurar algumas estratégias, né, para a gente poder ter esse momento ao ar livre, né? Aqui eu moro num condomínio fechado, a gente já tem algumas, a gente já está numa fase um pouco mais avançada, porque a gente não precisa mais fazer o lockdown, temos ainda a questão do isolamento, mas a gente já vê as pessoas começando a sair na rua e a caminhar, né? Então, dentro das restrições que vocês tiverem dentro da realidade de vocês, adaptem, usem as máscaras, usem os cuidados prescritos, oficiais, né? Procurem horários que não sejam de pico, mas tentem sair para fazer uma breve caminhada ao ar livre, porque isso vai melhorar muito o sistema imunológico e diminuir os níveis de estresse também, tá? Temperatura e umidade. Então, quando o clima é muito seco, não é o caso de cidades litorâneas no Brasil, mas cidades que ficam no centro do país, né, seja aqui no Canadá ou no Brasil, quanto mais seco o ar, também é a maior resposta de estresse. Então, se você tem uma cidade que você tem uma região muito seca, Brasília, por exemplo, dependendo da época do ano muito seco, ela recomenda, use umidificador, tá? E isso vai, essa umidade no ponto ótimo, ela vai ajudar também a melhorar o seu sistema imunológico e diminuir sua resposta de estresse, tá? Então, dentro disso que eu conversei até agora com vocês, é importante também a gente lembrar que a gente tem que pensar que a gente tem que se organizar com aquilo que a gente tem. Então, se você não tem todo esse conjunto que a gente conversou agora, você não tem um mundo ideal e um mundo perfeito, não significa que você não possa melhorar com o que você já tem. Então, por exemplo, se você só tem hoje como espaço para trabalhar a sua mesa de jantar, porque você mora num apartamento pequeno, só são 2 quartos, você tem filho e é o único espaço que você tem para trabalhar, ok, usa a mesa de jantar.
mas você pode organizar o seu layout de modo que você não encha a sua mesa, o seu espaço de quinquilharia, por exemplo, e procurar uma posição que não fique encandeando a sua visão com a iluminação, por exemplo. De tempos em tempos, se a sua mesa de jantar não está perto de uma janela, se levante a cada intervalo e vá olhar na janela próxima, na sua sala de estar, ou vá para a sua varanda, por exemplo, para fazer esse processo de descansar a visão, tá? Então, essas dicas todas que a gente conversou até agora, vocês podem adaptar à realidade de vocês. Não precisa dizer, Juliana, mas eu não tenho esse mundo ideal, eu não tenho esse ar puro, não tenho essa janela, não tenho essa mesinha para trabalhar com a porta fechada e concentrada. Não significa que você não possa encontrar um caminho para você também, tá bom? Uma outra dica é você pensar em usar headphones, usar fones de ouvido, tá? Para limitar o acesso das pessoas. Então, para quem tem filho muito pequeno, é difícil dele entender às vezes isso. Mas se você tem filhos um pouquinho maiores, acima de 4 anos, e você está com headphone, e você emite alguns sinais de que você precisa... naquele momento, você está no momento de concentração, no modo concentração, no modo trabalho, então com o tempo, as pessoas que estão ao seu redor na sua casa vão entender, olha, ela está no computador, está naquele lugar que ela determinou como espaço de trabalho, seja a mesa de jantar, no horário X, Y, Z, seja no quarto, seja no quartinho de estudo. Então, aquele momento, e quando ela está com o headphone, essa barreira visual, digamos assim, esse indicador que você está com headphone significa que você está conectado, trabalhando, ou conversando numa aula ou numa live. Então, o uso simples do headphone, do fone de ouvido, já vai ajudar a sinalizar para as pessoas que estão ao seu redor que você está no seu horário de trabalho, no seu momento de trabalho, tá? Então, é uma barreira visual, digamos assim.